objetivo de hoje é entender a ideia por trás da lei de Ohm. Então, resumindo, você tem um fio, aí ele vem e chega aqui em um nó, e isso é dividido, beleza? Entender é assim, no terceiro ano, a maioria dos professores falam que é assim, corrente 1, aí aqui corrente 2, corrente 3, certo? Só que aí a ideia, a confusão dos alunos é porque é o seguinte, é entender essa lei de forma algébrica. Como assim algébrica, Ricardo? Ó, vamos pensar. Se no I1 é 5 amperes, eu gosto de falar isso. Deixa eu olhar para você. Ó, eu gosto de falar isso como se fosse água. Tem um cano e esse cano é dividido por 2. Beleza. A quantidade de água que passa no cano 1 antes de dividir por 2 é 1. Quando eu dividir para os dois canos, tem que ser a mesma quantidade de água? Quando eu somar cano 2, cano 3? Tem. Então, o que acontece? Na lei dos nós, se eu tenho uma relação que passou 5 amperes e, pelo outro, passou 3 amperes, então o que acontece? Eu tenho que entender, no começo eu tenho 5, no final, no I2 eu tenho 3. Então, I3 é quanto? 2 amperes. Ó, só. Ah, então, cara, peraí. O cara lá pode fazer uma prova e fazer assim. Tem um circuito elétrico. Vem pra cá. Resistor 1. Aí depois resistor 2. Faz esse caminho. Certo? Aí aqui ele divide. Faz mais um resistor e fecha. Mais um resistor e fecha. Beleza. Tá meio feio aqui o desenho, mas vamos lá. Então o que acontece? Se eu chamo isso de R1, R2, R3 e R4, e se eu melhoro e coloco que todos os R's, R1, R2, R3, R4, tudo é igual, vale o mesmo valor, por exemplo, 50 ohms. E se eu sei que por R1 passa uma corrente, e essa corrente é uma corrente de 2 amperes, eu posso afirmar o que em R2? Posso também afirmar que passa outra corrente de 2 amperes. Beleza. Ó, continuidade. O que tinha aqui de corrente, tem aqui de corrente. Beleza? Aí, antes de a gente chegar aqui, olha só. Vamos pensar. Tá no fio, passou 2 amperes. Continuidade, mesma resistência, 2 amperes. Aí agora ele vai seguir e dividir. Quando ele dividir, ele tem que fazer o quê? Antes e depois. Que a quantidade inicial tem que ser igual à quantidade final. Beleza. Tá. Falando que as duas resistências são iguais, então o que acontece? Eu posso afirmar que a corrente que vai passar para um lado é igual à corrente que passa para o outro. Exemplo. Está passando 5 litros de água. Aí tem dois canos divididos iguais. Aí passar 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Aqui o que acontece? Aqui eu tenho 2 amperes indo, 2 amperes indo, ele vai dividir para R3 e para R4. Então, quanto é a corrente em R3 e quanto é a corrente em R4? A corrente em R3 é 1 sobre A. A corrente em R4 é 1 sobre A. E quando ele fazer essa curvinha, a corrente elétrica que passa aqui é quanto? A corrente elétrica também é 2 amperes. Então, na prática, o estresse que a galera tem da lei dos nós, que é entender a continuidade da corrente elétrica no começo e no final, é literalmente isso. O modo mais simples de você pensar é você pensar isso como se fosse água.
porque é algo que você já entende. Então, se a quantidade de água que entrar, é a quantidade de água que vai ter que sair. Não tem como dar diferença. Então, aqui no circuito, se eu estou passando 2 amperes, esses 2 amperes têm que continuar. Se tiver divisão, ele vai ser dividida essa corrente, mas tem que ter a soma delas, vai ter que dar 2 amperes, beleza? Aí, só para curiosidade, isso aí é uma demonstração de uma questão que normalmente ela cai no Enem ou em alguns vestibulares, USP e outros afins, o UNB e tal, que isso é uma demonstração de uma associação de resistores em série com paralelo, ou seja, um circuito misto com a resistência e com a corrente elétrica, tá bom? Se você gostou, dá like, comenta, porque cada vez que você comenta no vídeo, o vídeo vai se espalhando e assim vai dando mais motivação para continuar as aulas. Antes de encerrar esse vídeo, se você pudesse se inscrever no canal, ajuda muito. E eu gostaria que você informasse o que é que você está com dúvida para eu explicar aqui. E outra coisa, também comenta se você gostou da explicação, se ficou mais claro, ou se depois da minha explicação ficou mais confuso.